Observatório Feminino no Ar, comigo, Fernanda Rodrigues, também com a jornalista Amanda Antunes. Bom dia. Oi, Fernanda, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que nos acompanha, para quem nos assiste, no YouTube da Itatiaia, bom dia para todo mundo. E com as nossas convidadas, Isabel Araújo Rodrigues, que é advogada, especialista em direito das mulheres, presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da OAB-MG e coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Minas Gerais. Bom dia. Um bom dia, Fernanda, um bom dia, Amanda. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E do meu outro lado aqui, a advogada Lucilene Vasconcelos, diretora de Mulheres na Grande BH, na Convenção Batista Nacional. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E vamos para a nossa conversinha de domingo, gente. Não tem como começar esse observatório sem falar da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que parou o Brasil nos últimos dias. Um homem de 35 anos, acusado de estuprar uma menina de 12 anos em Indianópolis, no Triângulo Mineiro, foi preso após ter a condenação restaurada pelo TJ de Minas Gerais. A decisão, que atendeu a recurso do Ministério Público, também determinou a prisão da mãe da vítima, condenada por omissão. O relator do processo, desembargador Magid Lauar, da 9ª Vara Criminal, havia votado anteriormente pela absolvição ao considerar que existia um vínculo afetivo consensual entre o réu e a vítima de 12 anos, gente. Mas voltou atrás e manteve a condenação de primeira instância, expedindo mandato de prisão imediato. Em novembro de 25, esse mesmo homem e a mãe foram condenados a 9 anos e 4 meses de prisão pela Vara da Infância e da Juventude por conjunção carnal e atos libidinosos contra a menina. A mãe por omissão diante dos abusos. O caso reacende o debate sobre a aplicação da lei. O Código Penal define que qualquer ato sexual com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável. Entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que afasta a possibilidade de consentimento ou de relacionamento entre ou com qualquer criança abaixo de 14 anos. Com a repercussão dessa decisão, o relator do processo passou a ser alvo de denúncias por abuso sexual. Pelo menos 4 pessoas denunciaram o magistrado no Conselho Nacional de Justiça. Entre as vítimas, um primo do desembargador. Esse assunto deu muito o que falar, com razão, porque é difícil entrar na nossa cabeça que qualquer pessoa ache normal um relacionamento entre um homem de 35 e uma criança de 12. Com 12 anos, gente, eu brincava de Barbie. E ainda mais com o consentimento da família, que nos bastidores a gente foi apurar, ganhava a cesta básica desse homem de 35. São realidades que às vezes parecem muito distantes da gente, mas não são. Então a gente precisa se inteirar, a gente precisa se posicionar. E foi importante porque agora apareceram as denúncias de que esse desembargador, teria estuprado, teria abusado de outras pessoas, inclusive um parente. Vou começar aqui com a doutora Isabel. Você, como advogado, uma pessoa do direito, quando é do direito, é mais fácil entender uma decisão tão esdrúxula como essa ou a indignação é a mesma? A indignação é a mesma, Fernanda, porque realmente essa decisão, ela nos toca no momento em que pensamos que de cada 10 estupros no Brasil, 7 são em relação a crianças e adolescentes. Nós estamos falando da maior quantidade de vítimas de estupro e meninas que efetivamente não têm idade nenhuma para entender o alcance daquele fato, a consequência daquele fato, os hospitais cheios de adolescentes grávidas. Então, quando a gente pensa no impacto social disso, uma decisão dessa, efetivamente, ela se contrapõe ao que a lei já determina. O fundamento usado nessa decisão é o que eles chamam de distinguishing, é uma prática em que, embora haja um texto expresso da lei, a gente faz uma
concessão, uma relativização do que está expresso. Esse entendimento de aplicação do distinguish já está em tribunais superiores, mas ele vem sendo tratado, por exemplo, quando falamos de relacionamento entre uma menina de 12 anos e um menino de 13, uma menina de 12 e um menino de 14, entre pessoas que, de certa forma, guardam a mesma vulnerabilidade, a mesma dificuldade de compreensão dos fatos. Agora, uma menina de 12 e um homem de 35, eles não estão no mesmo pé de discernimento das coisas e dos fatos. E é importante dizer que essa decisão, ela é concedida agora no Tribunal de Justiça com a menina tendo 12 anos. Significa que, na primeira instância, essa menina não tinha 12 anos. Tinha 11, tinha 10 anos de idade. Em que momento isso aconteceu? E trazer o argumento de que isso é comum na cidade, significa que naquela cidade, então, tem outras meninas vítimas de estupro, para as quais o Estado precisa olhar. E aqui eu quero destacar o papel da escola, porque foi a escola que sentiu falta dessa menina. Lucilene, eu queria te ouvir também, porque eu acho que isso toca num ponto que vai muito mais profundo, que também é a estrutura de família, que quando você tem... A mãe foi condenada, mas o pai também consentiu, né? Porque eu não acredito que ele não saiba que a filha dele estava casada. Mas aí, para variar, é a mãe que foi presa e aparece lá o nome da mãe, parece que a guarda, inclusive, ficou com... Parece que o pai nem existe nessa história. Não, parece que a guarda ficou com o pai. E a senhora também, que é do direito, não vou chamar de senhora não, tá, que estamos aqui em pé de igualdade, você também que é de direito, o direito precisa também entender que desses pais, dessa cultura, dessa cidade, se for o caso que é comum na cidade, que tá tudo errado. É verdade. Um dado gritante que eu vi, né, do IBGE agora foi que 34 mil crianças entre 10 e 14 anos, nesse último censo de 2022, viviam no nosso país em relação conjugal. 10 a 14 anos. Isso é chocante, é gritante. Nós estamos errando como sociedade, nós precisamos, como família, nos posicionar contra esse abuso que começa lá atrás. Ela falou, a primeira instância, a menina era menor do que isso. E no voto, inclusive, o juiz fala, ela não pode... Ela tinha consciência porque já havia acontecido outras vezes, ela já tinha tido outros relacionamentos, ou seja, essa criança está sendo abusada desde a infância. 8 anos, 7, não sabemos quantos anos. Mas o fato é que uma criança entre 10 e 14 que já vive em união conjugal, com quantos anos ela começou a ser abusada? Isso é abuso. É como você falou, eu aos 12 anos eu fiquei procurando uma foto minha, falei, gente, eu era uma criança. Um corpo de criança, com mente de criança, que pode gostar de algumas coisas de adulto, pode ter um corpo desenvolvido, mas não faz jus à questão da desenvolvimento psicológico, né, emocional. E o que a gente está fazendo como pai, como sociedade, para amenizar isso, para mudar essa situação? Passa pela escola, passa pelas igrejas. Nós, como igreja, nós somos um país que se diz cristão, católico, evangélico, né, que são envolvidos na nossa cidade. A gente tem inúmeras igrejas grandes e a gente precisa começar a tratar esses assuntos até dentro das nossas comunidades de fé, para proteger essas crianças, para treinar os pais, para treinar os professores, para ver os abusos, para notar. Que bom que essa escola viu, notou, e às vezes a gente está ali, convivendo com uma criança, vendo um comportamento diferente. Uma criança que às vezes, um coleguinha, eu tenho filhos já um pouco maiores, com 13 e com 17 anos. Mas quando eles eram menores, eu ficava muito de olho nisso. Eu conversava com eles, às vezes eu falava, chegou na casa de um coleguinha, conversou muito sobre quero beijar, quero isso, você me conta. Por quê? Porque um menino de 10 anos não devia estar com essa... Ele tem uma curiosidade natural, né, gente? Lógico. O carinho, a sexualidade é desenvolvida até no carinho com os pais, mas a coisa é natural. Então a gente precisa estar atento, saber o limite disso e ensinar esses limites para a criança, desde pequenos, né? Amanda, e a gente sabe, né, que a pedofilia, ela é uma doença, a gente falou isso aqui na semana passada, e eu acho que uma
prova de que isso é uma doença é que a gente noticiou que um outro homem foi preso a semana passada, na mesma cidade, fazendo a mesma coisa, com consentimento da mãe da família, e aí o relato ele é muito pesado, acho que ninguém merece ouvir isso no domingo de manhã, mas a pessoa tá vendo essa repercussão do caso que aconteceu ali na cidade dele, e ele está cometendo o mesmo crime. Existe, inclusive, uma carta, né, de consentimento nesse caso. Eu vejo que tudo isso escancara como a lei é frágil. Por quê? A gente tem o Código Penal, né, brasileiro aí, que estabelece que manter relação sexual com menor de 14 anos é crime, não importa se a menina ou o menino tem lá 13 anos, 11 meses, vai fazer 14 anos amanhã. Se praticou ato sexual hoje, é crime. Pronto, está estabelecido. Isso pra mim era uma coisa mais óbvia, não é a bolha, era normal. Era isso, né, que era. Só que aí quando a gente vê que a justiça acha ali dentro da lei uma jurisprudência. Eu estava lendo que existe uma súmula 593, se eu não me engano, que aqui pode trazer essa forma onde estabelece alguns requisitos ali, que, né, no caso, que é o que foi usado aí nessa decisão. Aí você vê, onde está o Estado? Porque você entender, assim, não estou de forma alguma cobertando a mãe, a avó, a tia, porque nós acompanhamos aqui no Barreiro, no Conselho Tutelar do Barreiro, uma menina de 12 anos que estava casada, esse era o termo que eles usavam, com um advogado de mais de 50 anos. E a avó me disse que assinou os papéis, que ela viu que aquilo ali era a melhor forma para a filha, para a neta ter uma vida digna, porque a menina tinha perspectiva nenhuma de vida. A mãe dessa menina era usuária de droga, então assim, na cabeça dela, ela estava fazendo melhor para a neta dela. O que, claro, está errado. Mas aí quando você vê o Estado que está ali, que tem que agir baseado, né, na legalidade, na moralidade, o próprio Estado, ele está dizendo que pode em algumas situações, e aí como que fica a lei? Eu fiquei assim, estarrecida, como a doutora Lucilene disse, quando tem esse dado, né, do Censo Demográfico de 2022, que mais de 34 mil crianças de 10 a 14 anos estão casadas. Gente, para quem já tem 40 anos está casado, já é difícil. Você imagina 10 anos? É uma coisa absurda. É uma Amanda. coisa assim, é absurdo. Aí eu tava vendo também, porque eu comecei a pesquisar, porque quando veio essa jurisprudência, eu falei, não é possível que existe, não tem. Tem. Aí tem questão também de algumas decisões, porque se não me engano tem mais de 40 decisões que estão, inclusive aqui no TJ, né, para serem analisadas. Processo sobre esses casos. Algumas decisões, eles analisam se o corpo da menina já está formado. Às vezes, a gente vê uma menina de 12 anos que tem um corpo de mulher, mas a cabeça é de uma criança. Nossa, Amanda, é muito difícil, mas é importante a gente publicizar, dar visibilidade, discutir o assunto, porque é só assim, só publicizando, conversando, que a gente vai fazer um movimento e cuidando cada um da sua família, da sua vizinha, da sua família, para vigiar essas crianças. Eu preciso aqui, vou mudar de tema agora, mas também continuando no assunto que, vai falar de BBB? Vou falar de BBB, porque nós temos um país que assiste BBB. Né? Então a gente precisa sim, foi um assunto muito violento, acho que eu posso usar essa palavra, né? A atriz Solange Couto, que tá lá confinada no BBB 26, ela foi cancelada, né? Que é o termo que a gente usa aí por causa das redes sociais, que cancela as pessoas, por uma fala considerada pesada, né? Demais. Ao falar de uma outra participante, Solange falou que nasceu do prazer e não do estupro, fazendo alusão à violência sexual, né, como um sexo mal feito. Outra fala polêmica dela foi que Solange, ela foi analisar o comportamento, né, da rival Ana Paula, que inclusive é aqui, né, de Belo Horizonte, de Minas. Ela disse, quando Deus não deu filhos a ela, é porque sabe que ela não teria capacidade de amar alguém, já que ela não gosta de gente. Gente, são duas falas muito violentas, sim. Primeiro, que a pessoa que nasce vítima de um estupro, ela não é culpada de nada. De nada, de nada. Nem a mulher que carregou esse filho é culpada de nada. Então, assim, muitas vezes a mãe nem conta para a criança que ela veio, né, de um estupro ou de alguma coisa. Então, é uma fala muito, muito, muito horrorosa que ela disse. E a outra fala muito pesada, eu me coloco no lugar, eu sou mãe, mas eu me coloco no lugar
das mulheres que tentam ter filhos e não conseguem, das mulheres que adotam e são mães como qualquer uma que gerou um filho biologicamente. Então, assim, das mulheres que não querem ter filhos e tudo bem, não é por isso que elas são menos mulher ou que não têm capacidade de amar. Então, assim, a gente tem que entender a questão geracional, né? Mas ela é uma mulher artista, tá num meio muito moderno, né? Muito cool. A gente acha que a mentalidade também evoluiu, mas pelo jeito não evoluiu. Por quê? Você não ter filho não diz se você é uma pessoa que sabe amar ou não sabe amar. Ou você ser vítima ser filho, né? Veio ali de um estupro, também não vai definir quem você é. Lucilene, assim, são falas que realmente tocam o nosso universo feminino. Toca a gente que é mulher, né? Toca. Eu acho que esse é um ponto que toca em quase toda mulher, principalmente aquelas que não teve mãe, que não teve filho, que querem ser mães. E são muitas pessoas. Eu passei por isso. Eu passei 6 anos por uma dificuldade de engravidar. E cada vez que eu ficava menstruada, eu chorava o resto do mês. Porque é uma dor. Eu não sei qual é a dor da outra participante. Talvez ela nunca tenha pensado em ter filho. Mas quando você fala isso para uma mulher, você está querendo atingir muito fundo. E eu fico impressionada porque isso veio de uma mulher. Não teve empatia, sororidade, não teve assim, né, de você pensar, ela é mulher como eu. Ela passa tudo que eu passei, cada um tem a sua história, mas a gente é um lugar muito difícil de você se colocar, né? Então, foi uma fala muito pesada, eu acho, né? Para pensar em mulher. E como você mesmo disse, isso não te faz mãe melhor ou pior. Quantas mães, inclusive, né? A gente estava falando sobre... Estão deixando os filhos serem... Então, não é o fato de você ter filhos que te faz amar ou não amar. Saber ou não saber amar. Saber ou não saber amar, ser ou não ser mãe. Não é o fato de ter filho. Só ter filho, né? É muito difícil. Isabel, eu fico pensando que às vezes a mulher ela nem fala que ela quer ter, porque ela já sabe que ela não pode. E aí muitas mulheres, ela fala assim, não, é porque não é pra mim, é não sei o quê, porque tem vergonha de dizer que não são capazes de gerar um filho. Por quê? Porque a sociedade cobra. Infelizmente, parece que é uma coisa antiga, né? Quando você casa, já começa os olhares, né? Nossa, mas quando que vai vir a criança, né? Ou então quando você tem um filho, vai ficar em um só? Filho único dá problema. Então, assim, é muita gente cuidando da vida do outro. Muita gente cuidando da vida do outro, Fernanda. E é interessante como que isso é sintomático da nossa sociedade. A maternidade é compulsória, ela é imposta para a mulher. Tanto que no caso da menina lá do processo judicial, quem está sendo processada é a mãe, mas e o pai? Onde estava o pai? Por que o pai não foi responsabilizado desde o primeiro momento? Por que os homens não são responsabilizados quando abandonam as mulheres grávidas? Aquelas crianças, por exemplo, que foram nascidas na ocasião da febre da Zika, da febre Zika, que nasceram com Microcefalia, né? Microcefalia, quase todas aquelas famílias, o pai abandonou a mãe com a criança. A maternidade só é cobrada porque é uma mulher. A paternidade não tem esse peso, mas tem igualmente a mesma responsabilidade. É uma questão de fato cultural, da maneira como a nossa sociedade está enxergando o papel da mulher, o papel do homem, as suas responsabilidades na criação dos filhos, tirando o homem dessa responsabilidade, não penalizando o homem, não trazendo para o homem, se você não tem filhos, você é uma pessoa de menos-valia. Este peso não é trazido. E aí eu vou puxar na fala da Lucilene, que espanta que isso venha de uma mulher. Na verdade, quando uma mulher traz esse tipo de apontamento, ela está reforçando um pensamento machista. Ela está atuando, sim, nesse machismo que nos consome, que nos mata, que nos coloca em situação de vulnerabilidade, trazendo categorias diferentes de pessoas. E aqui eu vou pontuar especificamente. Não há distinção pela lei e pelos direitos humanos em relação a nenhum filho.
se ele é filho fruto de um estupro, decorrente de um estupro, se ele é fruto do maior e mais lindo amor de todos os tempos, se ele é o primeiro filho, se ele é o segundo filho, se ele é adotado ou não, a lei não faz a distinção. Filho é filho. Então assim, eu vou só retomar o nosso primeiro tema, que acho que eu esqueci de falar, e é importante a gente falar, né? Que a Corregedoria Nacional de Justiça, o CNJ, ele já determinou o afastamento, né? Imediato das funções do desembargador Majid Lawar. Então, a justiça está andando e as ações estão sendo tomadas. E a gente não podia, vou falar brevemente sobre esse assunto, que a gente está encerrando, mas a gente não podia deixar de falar, né? Sobre a destruição da cidade de Juiz de Fora, Ubá e outras menores aí na região da Zona da Mata Mineira, porque não tem como a gente não se emocionar, não sensibilizar com a tragédia que abateu sobre as pessoas daquela cidade, sobre as famílias. Dezenas de pessoas morreram, quase centena. E aí eu fiquei pensando, porque a imprensa já abordou vários aspectos dessa tragédia, mas uma coisa que toca muito a mim, e eu acredito que a muitas pessoas que estão nos ouvindo também, é o recomeço. Como recomeçar do zero? Porque pessoas perderam parentes, famílias. Nós entrevistamos uma menina de 18 anos que perdeu a mãe e a filha de 2 anos, então perdeu a casa. Como recomeçar? Lucilene, como recomeçar diante de uma tragédia dessa? Eu creio que a primeira coisa é a gente pedir para que Deus nos ajude nesse momento, né? Porque eu confesso que não há resposta para ninguém. Você precisa de apoio das autoridades, a gente precisa daquelas pessoas que, né, de todos que estejam dispostos a doar, a se entregar, a cuidar, né, a abrir portas, sejam de abrigos, de casa. A gente vai precisar de políticas públicas, de acolhimento psicológico, de acolhimento em todas as áreas, né? Até para a pessoa se recolocar, às vezes, no mercado de trabalho. Eu fiquei pensando hoje que a pessoa ela não perdeu só a mãe, o pai, as coisas, ela perdeu a história dela. Ela perdeu as fotos dela. Aquilo que ela guardava com carinho do aniversário, de tudo. E isso é muito devastador. É devastador. E só Deus mesmo para nos ajudar nesse novo momento, né? Amanda, sobre essa tragédia de Juiz de Fora, a gente que acompanhou tão de perto assim no dia a dia aqui da cobertura da Rádio Itatiaia, o que a gente pode dizer, né, para essas famílias, para essas pessoas que passaram por esse trauma, né, que vai ficar? Olha, Fernanda, para quem perdeu tudo material, já é tão difícil, e eu falo isso com lugar de fala, que a minha infância inteira foi tendo a minha casa enchendo de água, levando tudo, não tem uma foto de quando eu era criança, depois isso por muito tempo foi resolvido, agora recentemente, 2024, a água veio e encheu até o teto da casa da minha mãe. Nós recomeçamos com a ajuda de pessoas queridas que foram os meus amigos aqui, vocês da Itatiaia, porque senão seria impossível. Eu estou falando de coisas materiais. Agora, e para quem perdeu? A pessoa fica devastada. Eu acho que vai ser um buraco para o resto da vida dessas pessoas. E eu acho que é o momento já passou do momento de conscientizar, né, as mudanças climáticas. Dizem que é a primeira vez que acontece isso em Juiz de Fora. Todo ano é a primeira vez em um lugar, né? Parece que um lugar cada vez. Então é muito difícil, é como a doutora Lucilene disse, é pedir a Deus mesmo, a Deus, e viver um dia de cada dia e saber que infelizmente não vai voltar mais, né? Isabel, eu também, assim, eu sou uma pessoa de fé, né? Acredito muito em Deus, eu acho que isso é muito importante nesses momentos. Sim, a rede de apoio, ter amigos, ter ali, se não for amigos, desconhecidos que se tornam amigos, porque naquele momento você vai estender uma mão, você vai dar um apoio, e quem estiver perto aí, tiver oportunidade de fazer isso. O repórter João Felipe Lolli, que está na cobertura, se emocionou um dia no ar, e eu falei, Lolli, abraça essas pessoas. Eu sei que parece que é nada, mas às vezes um abraço faz toda a diferença, que é você não se sentir sozinha nessa reconstrução de vida, porque a opção deles é seguir, né? Graças a Deus eles continuaram, quem continuou vivo é seguir.
Então, essa rede, né? Você olhar para o seu lado e apoiar o outro. A rede de apoio realmente é o que salva, como a Amanda disse. Os amigos, os familiares mais próximos que têm condição de ajudar, o recebimento das doações para reparação das questões de ordem material. Mas, na verdade, né, Fernanda, não existe exatamente uma tragédia que não pudesse ser evitada. Faltou, como faltam, as políticas públicas eficazes. Agora, nesse momento de urgência, o acolhimento e o atendimento da rede de apoio é primordial. Mas e daqui a pouco? Porque essas doações elas vão acabar. Como é que vai ser daqui a pouco? Vai haver um programa de habitação para tratativa efetiva para que essas pessoas saiam das áreas de encostas? E aqui não estou falando só de Juiz de Fora. Eu estou falando de todas as cidades que têm áreas de encostas. Aqui do lado de Belo Horizonte, Sabará, sempre isso acontece em Sabará. Qual é a política pública do Estado? E aqui quando eu falo Estado, eu estou dizendo município, Estado de Minas Gerais e União. Qual a política pública para que isso não aconteça? Mais do que entender esse momento de agora, que é uma situação catastrófica, e eu sinto muito, Amanda, que você tenha passado por isso na sua vida, não consigo imaginar o tamanho dessa dor, eu realmente não consigo imaginar, porque comigo isso nunca aconteceu, mas e daqui para frente, como é que vai ser? A política pública de assistência social vai acompanhar essas famílias? Vai dar o suporte psicológico efetivo? Não é aquele de vez em quando, não. É efetivo para sobreviver ao trauma. Doutora, e a gente tem aqui, enquanto Juiz de Fora, a 9ª cidade com pessoas em situações, em áreas de risco, Belo Horizonte é a 4ª. Ou seja, nós temos uma catástrofe daquela de chuva, provocaria talvez algo muito maior em Belo Horizonte. E nós temos 70% dos imóveis, segundo a prefeitura, irregulares. De todos os imóveis do BH, 70% tem alguma irregularidade. Seja no documento, seja porque... Por que tem irregularidade no documento? Porque muitas vezes é a área de encosta, é a área que foi invadida, a casa não tem habite, você não sabe como é que foi construída há pouco tempo lá no Barreiro, uma casa desabou inteira numa região que é de classe média, com bons imóveis, uma casa grande, foi lá e desabou total. Por quê? Não tem habite, não tem... Então, o que a gente tem feito para regularizar isso daí? Porque passa por isso também. Por você não ter nenhum controle habitacional, e aí chega lá na frente uma tragédia, porque é uma coisa que ninguém esperava, mas que aí você não tem como conter. E já que nós estamos no Observatório Feminino, eu não vou deixar de dizer, as alterações, as mudanças climáticas e essas tragédias urbanas decorrentes de grandes chuvas, elas impactam as mulheres de modo diferente. Porque justamente as mulheres estão na responsabilidade da casa. Elas muitas vezes são chefe da família, elas que provêm o sustento, tudo que foi construído foi com o dinheiro delas, os filhos delas que estão ali. E aí vão ter que reconstruir sozinhas também. Sozinhas também. Gente, a gente tá terminando aqui agora o Observatório Feminino deste domingo, deixando aí a reflexão. Quem puder continuar ajudando as pessoas de Juiz de Fora, que façam isso. A rádio está dando vários caminhos para que isso seja feito. Cruz Vermelha, Servas, pode entrar nesses sites aí que vocês vão ver um meio de ajudar. Eu queria fazer um apelo também para psicólogos, psicólogas, gente de saúde mental, para atender essas pessoas, que é importante também, o trauma fica. E agradecer aqui a Lucilene, doutora Luciene, muito obrigada. Obrigada também, doutora Isabel. Eu fico à disposição da Rádio Itatiaia e coloco a comissão da OAB à disposição também para o atendimento das mulheres. Estamos aqui para trabalharmos juntas por uma sociedade melhor. Amanda Antunes. Até semana que vem, que nosso tempo já tá curtindo, não dá nem pra falar mais nada. Até semana que vem, muito obrigada pela sua companhia e a gente volta no próximo domingo.